agora nós temos um palestrante fera aqui também, eu já vou chamar direto, Tiago Fernandes. Oi, Tiago, tudo bem? Olá, Josimari, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Super bem, super bem. Olá, Tiago Kennedy. veio falar conosco sobre a família, né? Como aproximar família e escola para uma relação em favor da educação. Nossa, super importante isso, né, Tiago? Super É importante. isso, essencial, essencial. É. Então, deixa eu te apresentar oficialmente, vamos te ouvir. Ó, Tiago é matemático, pedagogo, mestre em ciências, tem mais de 17 anos na educação, passando pelos cargos de professor, coordenador pedagógico, diretor de escola, e atualmente é treinador de inteligência emocional para educadores. Você é do chão da escola, então, né, Tiago? Totalmente. Tem muita competência Devagar. para falar disso. Né, Muitos Kennedy? exemplos, muitas histórias. Com certeza. Então, Tiago, nós vamos ficar aqui no cantinho, fique à vontade, conversando conosco aí, tá bom? Show de bola. Obrigado, viu? Muito obrigado Nada. mesmo. Como é que é, Kennedy? Você comanda aí a hora que eu posso começar? Já posso começar? Não, já tá. Pode Já começar. é você. Excelente. Então, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade para poder falar para os professores e demais profissionais da educação, né? Eu vejo que a educação, ela realmente é a engrenagem que vai mudar o mundo. E é legal ver que isso está dentro do Instituto Casagrande, porque eles falam muito de liderança, e eu associo completamente o professor a um líder, né? E ele é um líder muito importante porque ele atua numa fase essencial da criança, ali dos primeiros anos ali do ensino fundamental. E hoje o desafio aqui é falar sobre educação e família, né? E queria agradecer ao Kennedy aí pela oportunidade, a Undine aí, o Instituto Casagrande, ao meu amigo Emerson, que falou um pouquinho com vocês também, do Sebrae, e todos os responsáveis aí para que esse evento acontecesse. E quando a gente fala de aproximar a educação, né, a família da escola, a gente está pensando que realmente, será que isso é vantajoso? Eu, quando estava em sala de aula, eu tinha essa questão assim, poxa, mas e aí? A família vai começar a enxergar tudo que a gente faz aqui, né? E será que isso não vai interferir na nossa rotina? A gente vai ter demandas que talvez não teríamos se de repente a família não viesse. E eu lembro até das primeiras reuniões que eu fazia com a família e pensava assim, caramba, eles estão aqui para me devorar. E aí, com o passar do tempo, assumindo outras funções, a gente percebe que é totalmente o contrário. Quanto mais próximo a família está da escola, melhores são os resultados da educação. E aí a gente consegue perceber isso na sala de aula. E a ideia aqui é trazer um pouco de como tornar isso possível de fato, né? Como que a gente consegue, seja na posição de professor, eu sei que deve ter muitos gestores aí também, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, supervisores, nesses papéis, e principalmente de professor, como que a gente pode transformar isso em algo realmente positivo? E se tem uma receita, será que tem uma receita que vai fazer funcionar isso o tempo todo? É isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? E até para contextualizar, né, a gente está nesse momento e a gente até muda o foco. Antigamente era, será que seria bom as famílias na escola? E agora a gente já tem vários estudos que mostram que sim, e cada um dentro das suas possibilidades. E falar em possibilidades, eu fui pesquisar, eu fiquei muito contente de saber que eu estou conseguindo falar com pessoas que estão lá em cima do mapa, a maioria talvez aí de Roraima, né? E o contexto daí são contextos talvez muito diferentes do que a gente é acostumado. Eu sempre lecionei aqui em São Paulo e nas cidades grandes, então eu nem imagino como é que seria um contexto onde dentro da escola a gente tem várias culturas indígenas, por exemplo, né, que é o caso de Roraima, tem uma das maiores populações indígenas aí do país. Mas o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que por ser princípios, por ser conceitos fundamentais, eles estão automaticamente atendendo a todos os critérios para uma educação de qualidade.
E a gente vai, juntos aqui, destrinchar um pouquinho esses conceitos. E agora, com a educação, né, não presencial, a gente percebe que é a escola dentro da casa das famílias. Então, mudou-se completamente de uma forma muito repentina. Então, aquele medo, talvez, que pudesse existir, principalmente dos professores novos, eu falo isso porque quando eu era novo, eu tinha esse medo, mas depois de muito tempo ali no chão da escola, a gente percebe que quanto mais próximo é melhor, a gente mudou totalmente a perspectiva, né? Agora, é a minha aula, com todas as características daquela aula, dentro da casa das famílias, isso quando é possível, né? Mas é uma perspectiva totalmente impensada antes desse contexto de pandemia. Então, ou de uma forma ou de outra, a gente está sempre relacionando família e escola. E por que essa relação ela é fundamental? Na verdade, eu vou contar aqui uma parte da minha trajetória e que diz o seguinte: a gente, enquanto eu era coordenador, a gente tinha uma ideia assim, poxa, será que a gente consegue pegar os ingredientes que fazem com que os bons alunos sejam bons alunos, né, que aprendam, que prestem atenção, que faz as melhores perguntas, a gente pega esses ingredientes e consegue pegar e transportar esses ingredientes para outras crianças que têm mais dificuldades. E essa era uma questão que eu, enquanto coordenador, e o meu diretor na época, tínhamos, e a gente resolveu fazer uma pesquisa. A pesquisa seria o seguinte: a gente vai fazer uma entrevista com os melhores alunos, e com já as questões pré-definidas, a gente faria um levantamento de quais características fazem com que esses alunos realmente sejam bons alunos. E aí alguns mitos foram quebrados. A gente tinha um mito, por exemplo, de que os bons alunos todos tinham uma família estruturada, ou seja, a família típica que a gente acredita que seja o ideal, né? Pai, mãe. E a gente percebeu que nem sempre é assim, e em muitos casos, na verdade, não era assim. A gente percebeu que, por exemplo, alguns alunos faziam de tudo para ser o melhor aluno, porque ele entendia que a mãe, como ela já fazia todo o papel de pai e mãe ali, ela precisava que o filho fizesse muito bem a parte dele. E a gente começou a perceber, então, que nem sempre a família perfeita, né, perfeita do ponto de vista de uma visão mais global aí da sociedade, pai, mãe, filhos, ela é suficiente para garantir que os alunos tenham bons resultados, porque tinha alunos que não eram tão bons e eles tinham uma família teoricamente, né, a ideal. Então, como a gente fez essa pesquisa, a gente tirou essa ideia de que existe uma família ideal. Uma coisa que ficou muito clara também para a gente é o seguinte: mesmo não tendo família ideal, os melhores alunos, eles sempre admiravam, se colocavam até numa posição de herói, ou o pai ou a mãe. E os alunos que não eram tão bons, eles não tinham referências dentro da própria casa de heróis, de pais e mães, como sendo aquelas pessoas que eles admiravam. E aí a gente começou a perceber, então, nossa, os alunos que são bons, eles fazem de alguma forma para mostrar ou para deixar feliz o pai ou a mãe. E quem não era, tinha referências assim como um tio, algum amigo, ou alguém que nem era da família. Então a gente começou a perceber o seguinte, que a importância da família como uma instituição que dá a base ali para que tudo aconteça, mas nem sempre a família é aquela família que a gente entende que é a família ideal. Então pode acontecer de a gente perceber famílias onde só tem a mãe, onde só tem o pai, ou de repente o contexto familiar ali não tem nem a mãe nem o pai, né? Mora com os avós. E independente dessa situação, quando a criança ela percebia, né, que esses personagens que representavam a família entendia ela também como um pertencente ali de uma forma tão tão importante, eu acho que essa é a palavra ideal, tão importante, ela começava a fazer a parte dela.
Também alguns outros mitos a gente começou a quebrar, porque a gente entendia que o bom aluno ele tinha um cantinho certo, específico de estudar, e na verdade muitos nem estudavam. Olha que interessante. Eles descobriram que prestar atenção em vocês, nos professores, eram a receita para fazer com que a educação acontecesse de uma forma adequada para eles. Então, essa pesquisa que nós fizemos dentro da escola, ela foi muito importante porque ela nos revelou coisas que a gente acreditava que era de uma forma e acabou sendo de outra forma. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Desculpem, só um minutinho. E, então, é importante saber que a gente tem uma visão de família que, de repente, não é a família como nós pensávamos que seria ideal. E aí, isso traz uma outra reflexão, que é o seguinte, muitas vezes a gente ouve assim, poxa, mas a escola, ela não tem obrigação de educar. Então, é uma fala, principalmente quando eu estava na direção ainda da escola, que era muito comum. A gente percebia assim, poxa, mas isso é responsabilidade dos pais, isso os alunos já deviam saber. Na verdade, a gente chegava a concluir que, assim, muitas vezes essa culpabilização, ela demonstrava algumas vulnerabilidades que eram nossas também enquanto escola. Porque a escola, ela tem que desenvolver o aluno independente ou apesar da família. E quando a família se aproxima, isso é algo incrível, isso é a melhor escolha de todas. Mas nem sempre essa questão vai acontecer. Então, é uma mudança até cultural, principalmente dos professores que tinham essa visão, e eu enquanto professor tinha muito isso também. Poxa, mas isso não é minha parte, né? E aí a gente percebe o seguinte, que o professor educa também, e ele educa de uma forma um pouco diferente. Por quê? Quando o bebê nasce, do 0 até os 4 aninhos ali, que é onde, na maioria das vezes, eles ficam sob a tutela específica dos pais, né? Eles recebem todas as informações, toda a interpretação do mundo dos pais. E depois, quando ele ingressa ali na educação infantil, a partir dos 4, 5 anos, eles começam também a receber essa quantidade grande de estímulos da família. Eu fiz até esse exemplo aqui para a gente poder ter uma visão disso que eu estou falando. Então, a família realmente ela tem um papel fundamental de educar, mas enquanto a criança não chega no ambiente escolar. E depois, quando chega, a criança vai receber estímulos, ali dos 5 anos até os 17, na maioria dos casos, e esses estímulos seria ideal, seria importantíssimo que eles fossem coerentes, né? Se houvesse uma mesma linguagem. E é aí que entra, mais uma vez, a nossa percepção da importância da gente trazer quanto mais a família para a escola. Então, toda essa minha fala até aqui é para contextualizar algo que já foi até verificado em muitos estudos, do quanto é importante a família estar próxima da escola. E aí, esses estímulos, né, essa educação que a escola acaba dando, além dos conhecimentos sistematizados, né, além das áreas de conhecimento que cada professor vai se especializando ali, o professor também organiza, por exemplo, quem vai falar na sala, qual é a rotina de falar, o que acontece quando um aluno pega o lápis do outro, como que o professor resolve esse conflito, como que o professor resolve quando a sala não está muito legal. Todas essas formas de resolver, de dar um resultado que seja o melhor possível para aquela situação, os alunos eles são muito observadores. Então eles vão pegando ali aquela forma que é um jeito de educar que às vezes não é tão claro, não é tão evidente, uma vez que a gente, enquanto professor, a gente se preocupa nas habilidades, né, no conteúdo, quais estratégias que eu vou fazer, nos registros,
e a gente vai deixando passar algumas coisas que são também mais importantes. Eu começo a perguntar algumas coisas que são importantes para a gente refletir. Eu tenho certeza que, tanto no papel de professor quanto no papel de aluno, vocês criaram memórias. E, enquanto alunos, se você lembrar dos professores, talvez dificilmente você vai lembrar de todo o conteúdo que aquele professor ensinou. O que você vai mais lembrar, muitas vezes, é como ele fazia com que a sala ficava encantada com determinado assunto, é como ele tinha uma visão positiva da vida ou não, porque esse marcar, esse criar a memória, a gente gostaria que fosse sempre de uma forma positiva, mas a gente sabe que teve professores em nossas vidas que não marcaram positivamente. E aí a gente começa a pensar, poxa, e que tipo de professor que eu estou sendo hoje, né? Um professor que está marcando positivamente os meus alunos ou um professor que não está contribuindo? E aí a gente começa a ver a importância de entender, talvez, esse contexto familiar para que a gente possa ir transportando essa forma que os alunos receberam, a gente vai modificando. Parece que é algo um pouco complicado, mas se a gente pensar no dia a dia da escola, são coisas simples, né? De um bom dia, de começar a aula bem, são coisas. E aí, para aqueles alunos que não estão muito bens, como que a gente interpreta aquilo? Será que a gente só fala que, por exemplo, a educação, a família não deu uma boa educação? Será que aquela não é a melhor educação que ela poderia ter dado nas condições que ela vive? E falando em condições, hoje a gente poderia falar horas aqui, né, de todas as possibilidades aí de contextos, né, de pais que infelizmente perderam alguém da família, perderam emprego, é, e todas essas situações vão criando talvez um momento diferenciado para a gente. E como é que o professor fica nisso tudo, né? O professor também sofre todos esses baques emocionais de tudo que está acontecendo. E está tudo bem, e faz parte, e a gente sabe o quanto isso é difícil. E a gente busca, né, sempre que possível, fazer o melhor dentro do que a gente tem também como recursos. Todas essas informações levam a dizer que a gente, enquanto professor, a gente pode sim, de alguma forma, quando eu falo professor, eu gostaria que vocês entendessem, não só os professores, mas todos que trabalham na escola, tá? Tem sim influência, porque é a partir desse momento que a gente começa a entender os contextos, que a gente começa a mudar também a forma de enxergar. E aí eu quero trazer uma teoria, não sei se vocês já ouviram, que fala o seguinte: à medida que a gente tem uma boa expectativa em relação aos alunos, a gente também faz com que eles cresçam. Não sei se vocês já ouviram falar, esse é o chamado efeito Pigmalião, ou seja, quanto maior a nossa expectativa, melhor é a forma que a gente vai se comunicando, mesmo que inconscientemente, e melhor são os resultados daqueles alunos. Isso vale também quando a gente transporta isso para a família. Como a gente não sabe quais são os contextos de todas as famílias, vamos criar boas expectativas, ou seja, pensar de uma forma, sempre que possível, positiva, e sempre que possível, trazer isso para que a gente possa realmente validar se aquilo que a gente criou de hipóteses são realmente verdadeiras. E a gente já sabe, né, que a família impacta diretamente numa melhor aprendizagem dos alunos, e a gente pode até validar isso de uma forma negativa, né? Se vocês já tiveram essa experiência, eu tenho certeza que muitos tiveram, quando está tudo indo bem para uma certa criança, de repente você percebe que ela não está bem, que ela está tendo resultados muito ruins, alguma coisa ali aconteceu, de repente foi uma separação dos pais, alguma coisa aconteceu na família. Então, a família tem o poder, sim, de influenciar positivamente ou negativamente na aprendizagem dos alunos. E não só na aprendizagem, né? Porque quando a gente fala aprendizagem, a gente também associa aí automaticamente ao comportamento daquelas crianças. Um comportamento que vem de alguma forma linear, se a gente percebe alguma variação, realmente
pode-se investigar que tem algo mais ali. E principalmente hoje, com a BNCC trazendo mais importância, né, para as habilidades socioemocionais, a gente tem que ter essa percepção também bem apurada. E indo mais longe ainda, agora que a gente já tem uma boa perspectiva de vacinação, principalmente, né, dos profissionais de educação, espero que aí também, no estado de vocês, ou no estado do seu estado que você esteja assistindo, que assim que a gente comece a voltar, a gente vai se vai enfrentar situações que a gente nem imagina. E tá tudo bem como que a gente vai lidar, mas a gente vai passar alguns elementos aqui. Eu quero destacar alguns com vocês, que os princípios dessa recepção, desse retorno, principalmente com o olhar de receber esses alunos depois de tantos desafios, né? Vai ser muito importante para que a gente utilize o melhor que aconteceu, mesmo tendo muita coisa ruim, para que a gente faça de tudo isso uma coisa boa, né? Aquela ideia de dar um limão que eu vou fazer uma limonada. Então, a presença da família, ela de fato influencia na aprendizagem dos alunos, no comportamento e no ambiente escolar. E como que a gente começa a construir tudo isso? É importante que cada escola identifique ali quais são as melhores formas, né? Mas se a gente pegar um princípio fundamental, e esse princípio ele não é só para os pais, né? É para qualquer ser humano, que é o seguinte: toda vez que eu me sinto pertencente daquele espaço, a ideia é que o resultado seja muito positivo, porque se eu pertenço, eu vou ajudar a pensar muito mais em soluções do que ficar apontando dedos para onde não está indo muito bem. E a gente sabe que numa escola, num universo que atende várias famílias, é muito fácil a gente achar coisas que não estão indo bem. Mas uma vez que a gente abre a possibilidade de trazer os pais, de ouvir os pais, e a gente vai ver isso mais de forma detalhada, essa questão do ouvir, né? Não é só ouvir a fala, tem várias formas de ouvir. Então, quanto mais a gente percebe que as ações que a gente está fazendo está tendo um senso de pertencimento da família para a escola, a gente está, de alguma forma, trazendo essa família. E esse trazer a família realmente vai surtir efeito na aprendizagem dos alunos, no resultado da escola e no ambiente também. O ambiente vai ficar mais tranquilo. Então, eu entendo que um dos pilares para que a gente comece a entender que a família está chegando é quando a gente cria formas ali de fazer com que elas sintam pertencentes. Não sei se seria o ideal uma caixinha lá de sugestões, se sempre vai ter alguém lá na frente da porta para dar um olá, né, com uma receptividade ali de um sorriso, de uma coisa bacana. Não precisa ser sempre alguém da gestão, pode ser que a pessoa que está lá responsável por abrir e fechar o portão, ela entenda a importância desse ato, que um oi, e mesmo que às vezes esse oi não retorne, mesmo que esse oi seja só de olhar, tudo isso faz muita diferença. Então, essa questão de pertencimento, ela começa lá no portão, na hora que os alunos estão chegando. E quando os professores vão comunicar alguma coisa para os pais, né, de comunicado no caderno, ou hoje em dia nos comunicados virtuais, né, seja um e-mail, seja lá no aplicativo que está se usando, ou mesmo WhatsApp, dependendo de cada região, cada um escolheu uma forma de se comunicar com os pais. E a forma de escrever, a forma de chegar, tudo isso mostra que aqueles pais, eles são bem-vindos, eles são pertencentes daquele local. Por que é importante? Porque a gente sabe que o aluno, ele é uma parte do processo. A escola, na figura do professor, do coordenador, do diretor, é outra parte. E a família seria aí o terceiro pilar que, na minha visão, faz total diferença. Até porque quando a gente não presta atenção na família,
a gente acaba tendo muitas situações que tira o foco para uma boa aprendizagem, para um bom ambiente de trabalho. Então, até esse momento aqui, a ideia é trazer por um nível mais de consciência que realmente pode gerar no início algumas situações que não sejam tão confortáveis ou até alguns conflitos, mas eu quero deixar muito claro aqui que, de experiência própria, quando a gente faz esse movimento de trazer os pais, no começo existe até um olhar assim, nossa, o que está acontecendo? Essas coisas não eram comuns, né? Mas com o tempo, é uma questão de criar um ambiente que seja saudável para todos. A escola passa a ser um local onde a sinergia, onde todos vão colocar a energia para o mesmo lugar. Parece um pouco romantizado essa fala, mas quando a gente busca, eu fui buscar alguns trabalhos, todos os trabalhos mostram que quando a família se aproxima, os resultados são muito melhores. Só que não tem uma receita pronta, porque a realidade de cada escola, a realidade de cada comunidade, a realidade de cada rede, é ela que vai dizer a melhor forma de fazer com que essas coisas aconteçam, né? Essas aproximações, esses movimentos de o pai se sentir pertencente, e aí a importância que todos da escola dão para esse assunto é que vai ser um motivo de sucesso ou não dessa frente tão importante da educação. Então, agora como algumas sugestões, né? Como é que seria então para a gente se aproximar dos pais, né? E aí eu coloquei aqui algumas ideias que é para a gente poder trabalhar essa questão. Então vamos lá. Sempre a gente vai ter uma possibilidade de um contato, né? Seja através do caderno, seja através do caderno virtual, seja através dos e-mails, às vezes está lá no mercado, o aluno tem tanto orgulho do professor que ele vai dar um oi para o professor. A forma, né, desse contato, desse oi, e essa linguagem que é mais corporal às vezes do que uma linguagem verbal, ela é tão importante que mostra que os pais são de fato bem-vindos. É claro que não precisa abrir um espaço de uma amizade tão íntima com os pais, isso nem é saudável, porque a relação, ela nasce principalmente profissional, né? O professor está lá para atender bem os alunos, e os alunos é o ponto em comum em que tanto a família quanto a escola quer bem. E é óbvio que se a gente tem duas frentes aí querendo o bem comum das crianças, né, que eles evoluam, que eles aprendam, que eles tenham a melhor educação, é muito coerente que a gente possa pensar em juntar os esforços. E para isso, cada pequeno gesto conta. Cada pequeno gesto conta. E aí, eu vou até trazer uma frase para vocês que eu uso para a minha vida o tempo todo e ela é muito importante. Por que cada gesto importa? Não adianta a gente escrever lá no plano de gestão da escola, que a gente entende que é importante a família, que a gente faz de tudo para a família estar junto, se nesses pequenos momentos, nos pequenos detalhes, isso não se faz presente. E a frase é: você é o que você faz. Então, são essas pequenas atitudes que vão mostrando ali que existe sim uma receptividade para que os pais possam se aproximar. E não é pensando que a escola vai ser o ouvido ali das lamentações dos pais. Não, é porque a gente foque a atenção, isso vai muito da comunicação, né? Tanto da forma como o professor corrige uma coisa que precisa corrigir, quando, por exemplo, numa reunião de pais, a gente escolha trazer mais elementos positivos ali do que os elementos negativos, e quando precisar de um elemento negativo para reconstruir uma visão com um aluno ou outro que seja de uma forma mais individual. Tudo isso mostra um cuidado e essa aproximação ela vai acontecendo. Então, eu diria que não existe uma fórmula mágica que se você colocar ela na escola e apertar um botão ali, tudo vai acontecer. Mas tudo começa com essa mudança de percepção.
tá? Eu espero que vocês entendam, assim, que não existe mágica, que não existe receita, mas existe, assim, uma intencionalidade que, se a gente criar positiva, as coisas vão acontecer de uma forma que a gente nem imaginava. E tá, Tiago, mas tem um monte de conflito, tem uns pais, tudo bem, a gente talvez não vai resolver com que aquele pai enxergue a escola diferente, mas vocês já pensaram que os pais que mais criticam, de repente, eles têm ali alguma possibilidade de trazer alguma situação que seja importante a gente também pensar, porque se a gente não está no ponto de vista dos pais, né, não enxerga a escola, e eles trazem uma crítica, a gente pode pensar assim, poxa, eu posso simplesmente ignorar, ou eu posso buscar um fundo aí que me permita evoluir a partir daquilo que ele está me trazendo. Então, essa aproximação, através das atitudes, lembra da frase, você é o que você faz. Então, a partir desses pequenos gestos, dessas pequenas atitudes, desses pequenos contatos de acolhimento, de postura, da forma como a gente recepciona, a gente vai criando essa sinergia que é tão importante, né? Pais e escola em favor da educação, que é até o título da palestra, né? Como que a gente faz isso também? Quando a gente usa uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva, né? Quando você vai elaborar um comunicado e você, por exemplo, pede para uma criança ler, se ela não ficou com nenhuma dúvida, realmente é um comunicado que vale a pena ser enviado. De repente, até uma criança que não é nem da sala, porque se você pegar uma que está dentro do contexto, até pelo contexto ela vai falar que está tudo bem. Não que você vai fazer isso sempre, mas é só a ideia de que quanto melhor a gente deixar a comunicação mais clara possível, também vai evitar um monte de ruído. A gente sabe que é comum ter os pais, ou alguns dos pais, em grupos de WhatsApp, e às vezes um ruído tão pequenininho naquele grupo faz com que aquele ruído vai se amplificando, e uma coisa que não era problema passa a ser problema. Então, a comunicação assertiva, desde o comunicado, desde a forma como se solicita um trabalho, desde a forma como se cria os combinados, né? A gente passou do presencial para o online. No começo tem um período de adaptação, mas chega um momento que a gente pode falar assim, agora, depois de tanto que a gente passou, ou agora no retorno, né? A gente vai combinar assim, assim, assado. Ou, com o retorno de uma forma mais restrita, a gente vai fazer um movimento agora, um tour na escola, para a gente representar como que deve ser feito cada uma das coisas. Todas essas ações reunidas, elas vão trazendo ali uma nitidez, uma facilidade grande de perceber a vontade da escola de fazer acontecer. Porque eu entendo que quando a gente escolhe, né, ser educador, isso seja algo realmente por uma escolha consciente, a gente quer fazer dar certo, porque a gente está fazendo do nosso trabalho algo grandioso, muito mais do que um simples trabalho, muito mais do que o trabalho simplesmente pelo retorno financeiro. A gente, quando começa a dar aula, sente algo tão maravilhoso que é poder contribuir com a vida da outra pessoa, que eu entendo que essa essência, ela está dentro de todo professor. Às vezes, por conta de tantos problemas, de tantas tribulações, de tantos desafios, ela pode meio que quase se apagando. Mas aí é o momento de o professor respirar, buscar alguma coisa que seja mais positivo para ele. Existem, a gente chama de estados de fluxo, né, ou de flow, que vai buscar alguma coisa que faça você perder a noção do tempo, seja sentar em frente a um rio, a um lago, seja escutar uma música, seja simplesmente deitar e tirar um cochilo e falar, deixa os problemas para lá. Mas a gente precisa entender que essa chama, essa vontade que a gente tem quando a gente escolhe ser professor, ela tem que estar sempre sendo alimentada. E a gente consegue perceber isso em várias situações, né? Então, eu tenho certeza que quando chegar o dia dos professores, de alguma forma, os alunos querem demonstrar o quanto eles percebem, principalmente os menores,
o quanto eles admiram você como professor, como professora. Isso é um sinalzinho, mas eu sou professor de matemática e olha que interessante, a minha filha, quando tem alguns problemas de matemática, ela chega a falar assim, poxa pai, mas a professora não falou isso, ela falou diferente. Mesmo eu sendo professor de matemática, mestrado, tudo, ela acha que a professora falou que daquele jeito é o certo, sempre vai ser o certo. Olha a importância da referência que nós, enquanto professores, temos na vida das crianças, principalmente nos anos iniciais, que até os 7 anos, não sei se eu falei isso, acho que não, né? Até os 7 anos, a criança está muito mais absorvendo e criando ali as suas verdades, as suas referências, os seus padrões de como ela vai enxergar o mundo. E se com 4 aninhos ela vai para a escola, né, dos 4 aos 7, ainda está em processo de formação, imagine quanto tempo a gente, enquanto educadores, a gente não influencia essas percepções, essas formas de enxergar que a criança vai desenvolver ao longo da vida dela. Então, é muito importante que a gente tenha isso de forma consciente, porque a forma da gente falar, a forma da gente ter uma expectativa mais positiva, tudo isso vai construindo um ambiente que a família vai percebendo também. E quando a gente consegue comunicar através, desde os pequenos gestos, dos pequenos bilhetes, das pequenas coisas, a gente também está criando essa possibilidade de aproximação com os pais. Tudo bem até aí, gente? Espero que sim, hein? Não sei se eu estou falando muito rápido, muito devagar. Deixa eu ver se tem alguma forma de ver um comentário aqui. Ah, tem uma forma que eu descobri de ver o comentário. Você é o que você faz. Perfeito. Muito bom. Estou vendo aqui alguns comentários. Deusinete, Ângela, Marta, Linda Brito, Dila. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Perfeito. Alguém falou aqui que a família é a base de tudo. Eu concordo plenamente e independente da família, né, como ela está configurada. E para a gente poder se aproximar ainda mais da família, como que a gente faz para entender que o que vai funcionar nesse contexto ou não vai funcionar, ou o que é melhor? Eu tenho certeza que vocês têm essa percepção aí, que é basicamente a possibilidade de ouvir isso. Quando a gente ouve de forma genuína, eu acho que essa é a palavra, ouvir de forma genuína. E aí a gente se abre para muito mais possibilidades. O que é ouvir de forma genuína, Thiago? Eu tenho certeza que na sala, mesmo quando é uma sala de aula virtual, a gente está, e os alunos estão com a câmera aberta, uma fala nossa é muito fácil de identificar se gerou dúvida, se os alunos gostaram, se eles não gostaram. E com os pais é a mesma coisa. Quando a gente abre uma possibilidade através de uma reunião, de uma festa, né? Hoje em dia a gente não está podendo ter festa, mas a gente consegue perceber ali como os pais enxergam a escola, a gente começa a identificar coisas que nem a fala, nem a linguagem verbal traria para a gente. Então, a gente tem que se abrir para ouvir de forma genuína, né, uma audição genuína, para que a gente possa enxergar também detalhes, as minúcias. E é óbvio que tem formas mais, vamos dizer assim, tecnológicas de ouvir também, né? Uma vez que a gente tem uma sala que não está indo muito bem, de repente, para aquela sala, a gente pode criar um formulário junto com a direção e levar que esse formulário chegue até os pais para a gente poder ter essa fonte e poder ouvir, principalmente quando a gente quer para uma determinada situação. Então, quando eu coloco aqui ouvir, o ouvir, ele está muito mais relacionado da gente estar sempre aberto, e sempre aberto de uma forma genuína, pensando que a nossa percepção daquela entrega da comunicação dos pais, e pode ser até através da fala dos alunos. Não sei se vocês percebem, mas quando a gente permite ouvir os alunos e tem uma oportunidade de ouvir os pais daqueles alunos, a gente percebe um alinhamento das falas. Então, quando eu falo ouvir aqui, não é só um ouvir de forma auditiva ali, da pessoa falando com você frente a frente ou por telefone, é um ouvir com todas as possíveis
percepções que a gente tem dessa possibilidade de ouvir, tá bom? E por que que é importante ouvir? Porque a partir do momento que eu me abro para ouvir, eu consigo ter empatia. E aí eu quero ficar um pouquinho nesse item aqui, porque se eu ouço, eu começo a entender assim, poxa, eu quero que aquela família haja dessa forma, mas eles não estão preparados para agir dessa forma. Então, qual seria o melhor caminho? De repente, trazer a família para mostrar possibilidades. A gente, quando fala empatia, a gente pode até dividir a empatia ou subdividir a empatia na empatia cognitiva, né? Como que os pais entendem, ou na empatia afetiva. De repente, aquela família, naquele momento, eles passam por uma situação que é muito atípico. Ou, né, a gente percebe que aconteceu alguma coisa lá que mexeu muito com a emoção de todos daquela família. Então, a gente pode pensar que a empatia é, da mesma forma, entender, né, pela fala, mas também se colocar numa posição de perceber as emoções. Isso até eleva a questão da empatia para o nível que a gente pode colocar como compaixão, né? Se eu me permito, além de enxergar, me colocar, me transportar para a situação do outro, é óbvio que eu vou ter uma percepção diferenciada. E é nesse momento que a gente começa a pensar, né? Eu falo, a gente, se a gente buscar junto com a equipe da escola, a gente começa a pensar que a gente pode fazer dessa forma ou daquela forma. Tem lugares que é muito fácil dos pais chegarem até a escola, tem outros lugares que não é, tem lugares que os pais são bem favoráveis a tudo que a escola propõe, tem lugares que a escola ela precisa de um tempo para estabelecer essa conexão com os pais. Então, todas essas minúcias da possibilidade de aproximar a família da escola começa de ouvir, né, para que a gente possa se colocar numa situação de empatia e, a partir daí, pensar em possibilidades. E se essas possibilidades consideram os pais também na resolução ou na forma, porque imagina o seguinte, que legal, pais, a gente entende que o IDEB, por exemplo, tá? O IDEB da nossa escola tem muito potencial para melhorar. Que a gente quer discutir isso com vocês. Imagine o senso de pertencimento sendo elevado no nível múltiplas vezes aí. E aí, não quer dizer que todas as coisas que os pais irão expor ali naquela possibilidade vão ser acatadas, mas, de repente, ele traga uma percepção que a gente, enquanto escola, não tinha. Tudo isso que a gente está falando aqui não tem uma receita pronta, mas os princípios, lembra dos princípios? Fazer a questão de sentir importante, né, de pertencimento, da importância, da empatia, do saber ouvir, lembrar que não é o que está escrito lá no plano de gestão, mas sim os pequenos gestos, lembra? Você é o que você faz. Todas essas formas vão trazendo uma possibilidade de conectar com os pais. Deixa eu só voltar aqui uma coisa aqui. Então, assim, de repente, a gente fala assim, poxa, mas os pais não estão sabendo lidar com isso. Às vezes não estão mesmo, nem a gente está. Eu tenho uma filha que muitas vezes a gente tem que parar aqui e conversar, e a pergunta é sempre o que a gente está fazendo que está gerando esse comportamento nela? E talvez os pais não tenham esse nível de consciência que não é o que a criança faz que está sendo ruim, ou o que a criança pode fazer, mas simplesmente o que o adulto ou os adultos ali estão fazendo para que aquele resultado esteja acontecendo. E na maioria das vezes, e eu falo isso porque eu tive muitos problemas quando eu estava na direção de conflitos entre professor e família, na maioria das vezes, os pais realmente não sabem o que eles fazem. E aí uma conversa ali com a coordenação, com a direção, desculpa, vai trazendo aí novas possibilidades de fazer a coisa acontecer. Tá bom? Espero que até agora aqui tenha sido relevante, muito útil para vocês. E
só para a gente retomar, então, a importância da família na escola, sem comentários, né? A gente sabe o quanto isso é importante, o quanto também a gente pode fazer enquanto professor, e aí a gente pode pensar em camadas, né? A escola, depois comunidade, depois rede. Eu tenho certeza que não são só professores que estão ouvindo essa palestra, mas tudo isso deve ser pensado em todos esses 3 níveis, níveis de escola, e aí professores, e a parte gestora, a equipe gestora, comunidade, né? Como é que aquelas escolas ali, ou como tem uma igreja próximo, tem uma empresa ali que de alguma forma possa fazer um projeto. Então, essa questão de comunidade é a escola com o entorno, e isso vai um pouco mais além do que o professor em si pode fazer. É um papel que talvez fique mais ali para a equipe gestora, mas os professores são olhos importantes também nessa possibilidade, tá? E a visão também da rede como um todo, né? Então, a gente sabe que a gente tem possibilidade de atingir níveis ali, de fazer as coisas acontecer, mas quanto mais a gente fizer a nossa parte, mais a gente vai contaminando positivamente as pessoas, tá bom? Então, e aí eu quero já encaminhar para o final aqui e contar uma, uma metáfora para vocês, tá bom? Então, eu consegui enxergar nessa metáfora relações importantes com todo esse contexto que a gente está falando, tá? Então, bora lá. Qual que é a metáfora do lápis? Tinha um avô que estava ali escrevendo no caderno e o seu netinho perguntou: vovô, você está escrevendo aí sobre mim? Aí o vovô falou assim: estou escrevendo sobre você, mas o que eu estou escrevendo nem é tão importante quanto esse lápis. Aí o netinho ficou com uma cara de dúvida, né? Como assim, vovô? Não é o lápis? E aí, como assim? O lápis é igual a todos os outros? O que ele tem, né, de tão especial? E aí o vô dele falou assim: tudo depende da forma como você olha. E eu gostaria muito que você olhasse esse lápis de uma forma diferente. E que talvez esse olhar te permita até lembrar de 5 características que vão ser muito importantes para a sua vida. E essas 5 características, na verdade, são 5 qualidades que você pode levar para a sua vida. Aí o netinho ficou mais ainda assim, como assim, vovô? O que é isso? Como é que essa questão, o lápis é mais importante do que está escrevendo? E aí o vovô começou a explicar que o lápis, ele é importante, mas existe uma coisa mais importante até, que o lápis, ele é guiado por uma mão. E a gente sabe que a gente, né, assim como o lápis, a gente também precisa de alguém que guia a gente. O lápis sempre vai escrever o que a mão ali vai permitir que ele escreva. E sempre vai ter uma mão que guia esse lápis. No nosso caso, a gente entende que é o nosso Criador. Eu chamo de Deus, algumas pessoas chamam de outros nomes, mas sempre vai ter uma mão que guia a condução daquele lápis. E não é só isso, essa é a primeira coisa, meu netinho. Tem uma segunda coisa que é tão importante quanto. Esse lápis, em alguns momentos, ele vai precisar ser apontado. Ele vai sofrer um pouco. Não é agradável, porque você vai tirar parte do lápis. Mas esse apontar, para a gente é como se fossem as adversidades. Só que quando termina de apontar, ele fica mais apto, mais forte, a escrita vai ficar melhor. Assim como a gente também. Quando a gente passa algumas adversidades, a gente, depois que passa, a gente consegue olhar para trás e perceber o quanto de benefício trouxe para a gente essas adversidades. E tem uma outra coisa também que é tão importante quanto se apontar. A gente vai perceber que o lápis, em alguns momentos, fazem alguns traços que não são o que a gente gostaria que esse lápis fizesse. E aí pode ser apagado, pode ser corrigido.
E assim como o lápis pode ser corrigido com uma borracha, a gente também pode ser corrigido em algumas atitudes. De repente, um pedido de perdão, de repente, um perdão interno, né? Alguma coisa que a gente acha que a gente poderia ter feito e não fez. Então, a correção, ela é algo tão importante que a gente deve trazer também para as nossas vidas. Tem uma outra coisa que também é importante e é uma característica fundamental. Quando a gente pensa no lápis, de repente a gente compra o lápis pela sua beleza externa ali, né? Ele é bonito, a madeira ou é madeira, ou pode ser uma outra coisa, mas o que de fato vai criar a escrita é o grafite, é a essência, é o núcleo. Então, o que importa não são essas partes externas, visuais do lápis. O que importa é o núcleo, o caráter, os princípios, os valores. Quero que você lembre disso para quando você precisar tomar grandes decisões na sua vida. Não importa o que está fora, o que os outros veem. Não importa a essência, é aquilo que está no núcleo. E uma coisa ainda mais importante é que quando a gente pensa no lápis, a gente deve lembrar que ele escreve coisas, ele cria marcas, ele deixa um registro. Assim como vocês, professores, e você, né, falando para o netinho lá, você vai ter uma vida onde você vai é, impactar várias pessoas. Então você vai deixar um legado. Assim como o lápis, quando a gente escreve, às vezes ele cria um quadro e aquele quadro fica para a eternidade. Né? Se alguém tirar até uma foto, vai ficar realmente para a eternidade. Então, o que o lápis escreve, a gente pode associar com as nossas ações, com as nossas atitudes, pois todas elas vão influenciar as pessoas, pois vão deixar marcas. E essas marcas, elas são que vai deixar o seu legado, principalmente quando você está numa posição de referência de professor. Pessoal, eu achei essa metáfora tão importante porque a gente identifica ali características que a gente pode levar para a nossa vida, né? Características que a gente pode compartilhar com as crianças, com os alunos, e são características que a gente leva de uma forma harmônica, né? E por isso que eu escolhi para trazer e para a gente já ir caminhando para o final essa nossa palestra, tá bom? E aí eu quero fazer um pedido muito especial. Eu gostaria de estar olhando no olhinho de vocês, mas eu não consigo enxergar vocês. E aí eu quero que vocês me sigam lá no perfil Líder Educacional. E assim que vocês seguirem, coloquem lá o que vocês acharam dessa palestra, porque é a forma de eu entender que eu contribuí de alguma forma com vocês. E quando a gente tem a possibilidade de falar com os professores, principalmente uma quantidade grande de professores, a gente realmente faz de coração, porque a gente acredita que a gente pode colocar ali uma contribuição para que a educação ela sempre se fortaleça e o papel do professor sempre com mais poder no sentido de saber que ele faz a diferença no mundo. Então você, professor, faz a diferença no mundo, tá? Você está criando um legado incrível, você está escrevendo uma história incrível, que muitos alunos depois vão lembrar e muitos vão seguir coisas que vocês fazem aí no dia a dia de vocês, tá? Então, pedir para quem se sensibilizou com alguma coisa e quer colocar lá um feedback aí da palestra, por gentileza, Líder Educacional, e usa lá esse post, que é o último post que está lá. Eu vou ficar muito feliz com esse feedback de vocês, tá bom? Quero agradecer do fundo do coração essa oportunidade, às pessoas que organizaram todo esse evento, a você que esteve aí todo esse tempo ligado na palestra. É uma palestra realmente com o objetivo de trazer aí possibilidades de melhoria, enxergar a família como mais uma frente que vai ajudar o seu trabalho, não o contrário, sempre pensando que a gente tem que envolver a família para que essa sinergia ela potencialize o nosso trabalho, e aí sim a gente vai fazer a diferença na educação, tá bom?
Muito, muito, muito obrigado para vocês, para o governo de Roraima, para a Andime de Roraima, para o Instituto Casa Grande, que oportunizaram toda essa maravilha aí de conectar tantos educadores, né? Obrigado, viu, Josemari? Imagina, nós é que agradecemos, Tiago. Linda palestra, metáfora maravilhosa, maravilhosa. Tudo a Obrigado, ver com gratidão. tudo a ver com o perfil e a vida de um educador, né, Tiago? Lindo, Eu lindo. escolhi pensando nisso mesmo. É, muito lindo. Olha, parabéns. Só fala, o pessoal ficou super emocionado aqui. Você foi fundo na questão da relação família-escola, mas foi extremamente verdadeiro. É isso mesmo. E eu acho que nosso papel é fazer isso, né, Tiago? É ir abrindo essa relação cada vez mais, né? Enquanto escola, enquanto educador, enquanto profissionais que somos e que temos mais clareza para poder fazer isso e puxar mais essa família para o nosso pro dia a dia e auxiliar cada vez mais nesse mundo tão maluco, né, Tiago? Perfeito. Eu acho que a palavra, para resumir tudo isso, seria um acolhimento, né? Tanto a gente É, precisa ser acolhido enquanto educador, enquanto professor, mas os pais também, eles precisam sentir acolhimento na escola, né? Porque todos querem a mesma coisa, a evolução dos alunos, um bom trabalho, né? Então, não tem motivos para ser diferente, embora ainda a gente encontre professores que possam acreditar que não é bom. E eu posso afirmar que é bom, que não é imediato o resultado, mas que o resultado a longo prazo é excelente. Vale muito a pena investir vale nessa muito frente. a pena, vale muito a pena. Muitíssimo obrigado, Tiago, pela participação conosco. Eu acho que esse tema ele merece muitos momentos em todos os eventos, porque essa parceria ela é fundamental e nós temos uma importância muito grande nisso. E você foi muito claro Perfeito. nisso. Obrigada. Gratidão.